Hoje a gente vai falar da CPFL Energia, com código de negociação CPFE3 na Bolsa de Valores. Empresa essa que retornou 2.283% no período, contra apenas 430% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, o investidor individual colocasse R$1.000 na empresa, hoje teria aproximadamente R$24.000 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves que eu sempre passo para vocês. E mesmo em um período mais realista, apenas 5 anos, a CPFL retornou 113% ao acionista, enquanto o Ibovespa retornou apenas 57% ao acionista. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista dos principais livros que vocês têm obrigatoriamente que ler antes de investir no mercado de capitais. Na parte de baixo também livros de desenvolvimento pessoal que eu acho que pode mudar a sua vida de alguma maneira. Já adianto que eu a tenho, porém tenho outra dezena de elétricas. Então não tenho motivos para defender empresas A ou B. O meu viés é sempre fundamental. E a CPFL para mim dispensa comentários. Porém, eu terei que fazer diversos comentários, uma vez que ninguém fala dessa empresa. Estamos falando da segunda maior empresa do setor elétrico do Brasil e a 21ª maior empresa brasileira. Ela é a 4ª maior empresa privada de geração de energia e a 2ª maior empresa no que diz respeito à distribuição. Distribuição, que é o core business da empresa, e eu já vou falar um pouco mais disso. Lembrando que sempre temos distribuição, geração, transmissão e serviço. A gente está falando da State Grid. Ela adquiriu uma posição de 55% na CPFL. A State Grid dispensa comentários, tá? Ela é a maior empresa do setor elétrico do mundo. Ela detém as maiores participações em empresas energéticas do mundo. Então, quando eles vêm para cá, compram uma participação majoritária numa das maiores empresas do país, eles sabem o que eles estão fazendo. E eu tenho o meu lado pessoal também para contribuir, de acordo com Peter Lynch, como pequeno investidor individual, porque eu sou consumidor e vou falar disso também para vocês. Bom, no último resultado foi um resultado excelente. Tivemos um crescimento de 20% no EBITDA nos 6 primeiros meses. Nós tivemos um crescimento de 20% no lucro nos 6 primeiros meses. A alavancagem de dívida dela está em 1,72 EBITDA. É uma excelente dívida. E já tivemos quase 1 bilhão distribuídos em forma de proventos no primeiro semestre. Ela recebeu o prêmio Anel de Satisfação do Consumidor como a 2ª melhor empresa do país. Por que isso é importante para mim? Porque primeiro que eu vou falar de fundamentos e segundo que eu vou falar como consumidor, mas tudo isso no final do vídeo na parte de gerenciamento de risco, a parte mais importante de todos os vídeos. E veja, desde que ela foi, entre aspas, privatizada aos chineses, dá uma olhada no que aconteceu em termos de EBITDA crescente, e nessa linha verde de baixo nós temos a dívida dela. Então você vê a administração chinesa eficiente, o que causou na empresa. Você tem um EBITDA crescente, lucros crescentes, margens crescentes, você tem uma dívida em queda livre. Num resumo de resultado, eu já mostrei para vocês que ele é crescente em todos os sentidos. Ele vem crescendo em geração, mais de 20%, em transmissão, quase 30%, 50% em serviços. Vou tecer um breve comentário disso daqui, porque isso corresponde a quase 2 bilhões para a companhia e esse é o core business. Só que atentem-se ao crescimento de geração e transmissão. Muito em breve, geração irá ultrapassar a questão da distribuição. Por quê? Porque dentro do CAPEX da companhia, o maior investimento que eles têm em termos percentuais é em geração. Lembrando que hoje ela já é o 4º maior player privado no que diz respeito à geração de energia e ela está praticamente dobrando os investimentos nessa área. Tanto o conselho quanto o CEO da companhia já deixaram claro o investimento deles é em geração de energia e em transmissão. E agora vocês vão entender o porquê que eu gosto tanto dela. Quando a gente fala em distribuição de energia, a gente está falando do osso do setor elétrico. No setor elétrico, o filé mignon está em geração e transmissão. Tudo que diz respeito à distribuição condizem altos investimentos, uma quantidade enorme de capital para manutenção. Se deu uma chuva, cai poste, cai fio, queima aparelho eletrônico dentro da casa das pessoas. É um caos o setor de distribuição
distribuição. Um bom exemplo para vocês de setor de distribuição, e é esse comparativo que eu quero que vocês entendam, de uma empresa eficiente, bem administrada, bem gerida para uma empresa ruim. A Light no Rio de Janeiro, que está à beira da falência, o foco dela é distribuição. E no Rio de Janeiro, como em todo lugar, você tem roubo de energia, roubo de cabo, desvio de energia. Aqui na região de São Paulo, onde a CPFL atua, o principal foco da empresa é distribuição, e mesmo o principal foco dela sendo no pior setor elétrico, mesmo sendo no setor com as menores margens, ela ainda é extremamente eficiente, ela ainda gera EBITDA, gera caixa e paga altos dividendos. Isso é uma boa empresa. A CPFL é o suprassumo no que tange a você pegar um serviço difícil de se realizar, você transformar aquilo em algo fácil, eficiente e lucrativo. Essa é a CPFL e transforma tudo isso em caixa. E aí você junta isso, que o investimento pesado dela hoje é em geração e transmissão. Os chineses não são nada bobos, eles querem o filé mignon e eles estão ganhando terreno para isso, eles estão investindo para isso. No momento em que geração de energia e transmissão de energia ultrapassarem o EBITDA de distribuição, aí o céu é limite. Eu não sei do que a companhia vai ser capaz. Em matéria recente, abre aspas, dividendos da CPFL. Sem aquisições no radar, elétrica pode distribuir até 100% dos lucros, diz o banco. Isso daqui estamos falando do Morgan Stanley. Primeira foto que o investidor tem que ter é da DRE da companhia, portanto, tese essa de Peter Lynch. O lucro constante da CPFL ele fica evidente, a receita crescente constante também fica evidente, e na parte de baixo você não vê nenhum prejuízo ao acionista na história, portanto a DRE dela parece um reloginho e é assim que você tem que enxergá-la. Medida de eficiência, vamos olhar o ROI da empresa, tese essa defendida por Warren Buffett. Ela tem uma média histórica de 20%, é um ROI muito bom para o setor, tá? Sendo que nos últimos anos, após a venda para os chineses, vem disparando, atingindo mais de 30% por 3 anos consecutivos. Falando sobre dividend yield, tese essa defendida por Luiz Barsi Filho, ela tem um yield atual de 8,46 e um yield histórico de 5,46. Eu diria para vocês desconsiderarem esse yield histórico, até mesmo porque essa minha avaliação dos números dela é recente, uma vez que a venda dela é recente. E o que você pode observar é que desde o momento em que os chineses adquiriram a companhia, a remuneração ao acionista cresceu e cresceu bastante, estando o yield médio dos últimos 3 anos acima de 10%. Vamos falar de regressão à média, tese essa de Robert Shiller, 1988. Ela tem um PL médio histórico de 13,58. Sim, ela sempre foi um pouco mais alavancada, exatamente pelo fato de todos os investidores, grandes instituições e grandes players sempre terem altas expectativas com a companhia. Então você tem um PL sim muito alavancado, porém nos últimos 3 anos ela vinha sendo negociada abaixo da média. E já que estamos falando de empresas elétricas, vamos calcular então o preço teto da companhia. De maneira simplista, o último ano fiscal finalizado, 3,24, dividido por 6%, que é o mínimo aceitável em forma de remuneração pelo Barsi, você teria um preço teto de R$ 54, muito acima dos 30 do qual ela é negociada hoje. Vamos calcular agora preço justo defendido por Benjamin Graham, o pai do Value Invest. Preço justo que é totalmente diferente de preço teto, são teses totalmente diferentes. Portanto, o que o investidor faz é pegar 22,5, multiplicar pelo Earnings Per Share, que é lucro por ação, 4,8, multiplica novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 15,48. Nunca se esqueça de elevar a raiz quadrada dessa equação. Você chegaria num preço justo de 40,88, portanto bem abaixo do preço teto de Luiz Barsi. Pode ser explicado isso porque o preço teto leva em consideração os proventos pagos e o yield pago pela CPFL nos últimos anos está na casa de 10%, é um yield bem elevado, portanto você ganha uma margem em decorrência dos proventos pagos. Sim, eu tenho CPFL, bem como diversas outras que eu vou apresentar um comparativo aqui. Ela é do setor elétrico e ela obtém uma nota 4. Por que ela obtém uma nota 4 e não uma nota 5? Porque essa administração é recente. Então eu tenho uma excelente empresa que nunca deu prejuízo, sempre deu lucro, sempre cresceu em receita, em altas taxas, tem um excelente dividendo, porém essa administração tem 4, 5 anos. Trago isso da mesma maneira que eu trago para IPOs, para IPOs. Eu não invisto em IPOs, porém em todos os outros fundamentos da empresa, ela seria uma nota máxima, sim.
E apenas um breve comparativo no que diz respeito a CEMIG, CPFL, Taesa e ENGIE. Por que eu trouxe essa? Porque todas essas obtêm nota 4 no meu gerenciamento de risco. Estou revelando algo que eu não deveria revelar, porque isso eu vou fazer com o passar do tempo. Porém, a única maneira que eu posso exemplificar isso para vocês é um comparativo direto entre elas. E a CEMIG ganha, porém, o primeiro ponto da CEMIG é a gestão, que já desabona ela. Lembrem-se das 3 chaves: excelentes empresas, a preços atrativos, com uma excelente gestão. A CEMIG ela é excepcional em tudo, porém ela está na mão do Estado. Em termos de yield, ela está muito em linha com Taesa e ENGIE. Em termos de PL, uma empresa privada, ela só fica atrás hoje da CEMIG. Em todo o restante, ela está na primeira posição. No que diz respeito a EV/EBITDA, no que diz respeito a EV/EBIT, e lá embaixo, no que diz respeito ao crescimento de lucros nos últimos 5 anos, ela está na segunda posição, ficando apenas atrás da CEMIG. Só que olha a diferença de crescimento delas para a ENGIE e para a Taesa. É absurdo, por isso que diversas casas hoje criticam, por exemplo, a Taesa. São críticas que eu não concordo, porque até ontem a Taesa era a melhor empresa do mundo para essas pessoas. Considero isso até certo oportunismo. Então você tem uma excelente empresa, muito bem administrada pela maior companhia elétrica do mundo, que é a State Grid, a chinesa, muito eficiente, é a segunda maior empresa de setor elétrico do país, a segunda maior empresa de distribuição, a quarta maior empresa de geração, e com todo esse CAPEX, ela vai com certeza galgar posições no que diz respeito à geração. E hoje uma empresa que já tem um ROI acima dos 30%, no momento em que o CAPEX dela finalizar e geração de energia e transmissão de energia representarem um percentual muito maior no EBITDA dela, aí sim, o filé mignon gerando caixa para a companhia, sem demanda de capital, eu sinceramente não sei aonde ela pode chegar. Tem a grande vantagem, como eu falei para vocês no gerenciamento de risco, de ser cliente. E sim, ela é uma excelente empresa, ela não deixa faltar energia, quando falta é rapidamente recuperada. Lembrando que a única maneira de você obter altos retornos como esse é aplicando a metodologia das 3 chaves que eu sempre trago para vocês: encontrar excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vender, trancar elas às 7 chaves. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, ou se não, se vocês não gostam da companhia porque ela é desconhecida por vocês. Empresas elétricas, vocês simplesmente investem no que o Barsi ou outras pessoas investem. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.